A Maria Júlia é uma senhora animada. Essa pose aí, sentada com a blusa rosa, disfarça uma realidade mais radical. Sim, ela é rock and roll. Mas teve que aprender a mudar de hábitos e desacelerar. Isso porque descobriu que era hipertensa quando estava grávida e por pouco não teve consequências sérias. Quando ela nasceu, eu não pude nem ficar com ela, porque eu voltei ao hospital, né? Por causa da pré-eclâmpsia que eu tive, né? Essa pré-eclâmpsia, só pra gente entender, a pressão chegou num ponto em que corria risco, tanto você como o bebê? Sim, sim. E não é que a filha teve o mesmo problema também na gravidez? 17/11, né? E eu sempre tive uma pressão baixa. E fiquei ainda com essa pressão alta por um período pós, né, a gestação, tudo, o parto, mas ela normalizou. Hoje as duas precisam tomar remédios, mas o caso da Maria Júlia foi mais grave, precisou passar por cirurgia. Passei por 2 cardiologistas e nos exames dava tudo normal. E uma madrugada, de repente, eu levantei e uma dor violenta, caí, desmaiei, eu tive um infarto. A hipertensão é uma das doenças que mais mata no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, os números mais recentes mostram que em 2017 foram registradas mais de 141 mil vítimas fatais, uma média de 388 por dia. Nas capitais brasileiras, estima-se que até 40% da população esteja diagnosticada. Isso se deve a fatores genéticos ou então o estilo de vida dos pacientes. Atitudes sedentárias, obesidade, cigarro e álcool estão diretamente relacionados à piora da doença. Especialistas apontam que, em relação às bebidas, acima de 2 doses diárias para o homem e 1 para as mulheres já é perigoso. Os principais órgãos atingidos da hipertensão são o coração e o cérebro. Além disso, os rins sofrem e muito. Hoje em dia, a principal indicação de transplante renal e diálise nos pacientes aqui no Brasil é a insuficiência renal crônica em decorrente do aumento da pressão arterial. A artéria leva o sangue até o rim, ele é filtrado nas membranas do rim e volta pela veia renal. Com a alteração da artéria, ele começa a lesar, a machucar essa membrana que faz a troca no rim. O ideal para as aferições é 12/8. Acima disso, em repouso, já é para ficar de olho. Quando ultrapassa o 14/9 de maneira contínua, a pessoa é considerada hipertensa. O paciente chega no pronto-socorro com uma dor de cabeça, você mede e estava com a pressão alta. A gente tem que tomar cuidado que muitas vezes é a dor que causa a pressão e não a pressão que causa a dor. Então, na verdade, considera hipertensa o paciente que tem medidas sucessivas de pressão acima de 14/9. A minha pressão, conforme a gente conversou, está próxima daquilo que é considerado ideal, né, doutor? Na verdade, você acabou de descer a escada, nós estamos aqui caminhando, porque o ideal é o paciente ficar em repouso por pelo menos 30 minutos e ela ser medida. Por isso que ela deu um pouquinho acima do que a gente gostaria, né? Deu 120/86. Mas ela está dentro do parâmetro, está ótima, para a sua idade está perfeito. Eu tenho 25 anos. Muitas pessoas mais jovens estão tendo cada vez mais a hipertensão por conta do estresse? Estão, na verdade, infelizmente, o nosso mundo hoje em dia ele é muito ansiogênico, né? O nosso dia a dia causa muita ansiedade. E essa ansiedade, levando ao estresse, tem aumentado também os casos de aumento da pressão arterial. É lógico que também o paciente cada vez mais tem obesidade precoce, os pacientes são mais sedentários, fazem menos atividade física, isso também acarreta numa piora dos níveis pressóricos, mas com certeza o estresse é um fator muito importante nisso também. Mas um exame como esse durou aqui poucos segundos, já trouxe um resultado, não custa nada ter esse controle. Assim, é muito importante o paciente fazer pelo menos uma vez por ano a aferição da sua pressão, né? É muito importante. Aí não tem como. Quem for diagnosticado precisa mudar o estilo de vida. E sal, por exemplo, tem que maneirar. Coisas que essas duas aí estão aprendendo. Pode não ser uma maravilha, mas é melhor prevenir. Eu sou agitada, eu gosto de lidar com jovens, só que eu tive que adaptar realmente. Vou tentar começar uma atividade física, né, maneirar na alimentação, fazer uma dieta certinho.